Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. A gente vai tratar hoje ainda sobre aquelas normas especiais do trabalho, falando daqueles funcionários que a lei ela separou um espacinho especial para eles dentro da CLT. A gente tem hoje os operadores cinematográficos, tá? Eles têm a sua tutela lá no artigo 234 e 235. Mas quem que é esse operador cinematográfico? Sabe aquela vez que toda vez que a gente vai no cinema, tem uma portinha lá em cima, uma janelinha onde fica passando, onde tem um projetor que passa o filme? O cara que dá o play naquele projetor, ele é o operador cinematográfico. Então é ele que faz ali aquela magia do cinema, digamos assim, acontecer. Então ele é o responsável pela operação dos filmes no cinema, tá? Como que é a jornada de trabalho para este empregado, para essa classificação de empregado? Lá no artigo 234, ela traz a regra para a sua jornada de trabalho. A duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes não excederá de 6 horas diárias. E aí ele traz ainda uma distribuição dessas horas. Então como que tem que ser cumpridas essas horas? 5 horas consecutivas de trabalho dentro da cabine, né? Daquele espaço onde tem um projetor para poder passar o filme, durante o funcionamento cinematográfico, e 1 hora, um período suplementar de no máximo 1 hora para limpeza, lubrificação dos aparelhos e revisão de filmes. Então, há ali, para estes funcionários, uma regra. Ele tem que ficar pelo menos 5 horas nas cabines, né? Porque às vezes é um funcionário que percorre ali todas as cabines de filme, passando, dando play em todos os filmes, mas ele tem 1 hora, que deve separar 1 hora no máximo do seu trabalho para fazer a limpeza, a lubrificação desses aparelhos de projeção e ainda uma revisão de filme, né? Tem que ver se o filme está ok, às vezes ele vai sair e deixar já um filme pronto para o outro dia, né? Para chegar naquele outro dia e já ter aquelas sessões próprias. Então você sabe que no cinema cada sala tem uma sessão, cada sala vai passar um filme. Então ele tem que revisar se aquela sala vai passar o filme e tal, se aquele filme está correto, se já está ali a projeção, se é para aquela sala mesmo. Então ele tem que fazer toda essa revisão. E como que funciona para as horas extras desse operador cinematográfico? O trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes, então você vê que a lei sempre traz aí a figura do ajudante, porque às vezes esse operador ele tem um ajudante específico para ele, tá? Pode ser prorrogada por mais 2 horas diárias, tá? Mediante pagamento do respectivo adicional de 25%. E desde que concedido um intervalo de no mínimo 2 horas de folga entre o trabalho de limpeza e lubrificação dos aparelhos e a prorrogação no trabalho de cabine. Isso é a previsão do parágrafo único do artigo 234. Ó. Mediante remuneração do adicional de 25%, então o que isso quer dizer? Tem um adicional de 25% dentro da sua hora de trabalho, tá? Então ele tem um adicional, a sua hora extra, a gente pode dizer que é de 25% a mais do que a hora normal. Então aqui, ó, mediante remuneração adicional de 25% sobre o salário da hora normal e observado um intervalo de 2 horas para a folga entre o período a que se refere a linha B deste artigo e trabalho em cabine do que se trata a linha A. Vamos voltar aqui para vocês poderem entender. Ó. A linha A, aquelas 5 horas dentro da cabine, e a linha B, aquela 1 hora de limpeza, lubrificação das máquinas, tá? Poderá o trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes ter duração prorrogada por 2 horas diárias para exibições extraordinárias. São aqueles filmes que têm uma exibição a mais, né? Muitas vezes a gente quando tem um trabalhador no cinema, eles fazem a revisão do filme. Então vai lançar um filme. Na quinta-feira é a estreia do filme. Na quarta-feira se reúne e assiste aquele filme para poder ver se o filme está correto, se não tem nenhum erro de edição, se não teve nenhum problema. Então, isso também pode ser considerado uma exibição extraordinária. Ou ainda uma exibição que o cinema está fazendo uma promoção e vai ter uma exibição a mais, uma sessão. Então isso também é uma exibição extraordinária. Então, nesses casos, pode se prorrogar até 2 horas diárias no trabalho do operador cinematográfico. E o trabalho cumulativo do operador cinematográfico? O artigo 235 ele prevê que em estabelecimentos
cujo funcionamento normal seja noturno, então aquele estabelecimento que só funciona durante a noite, executar o trabalho em sessões diurnas, extraordinárias e, cumulativamente, nas noturnas, é facultativo aos profissionais e seus ajudantes. Isso só será possível mediante acordo ou contrato coletivo de trabalho e com um acréscimo de 25% do salário, tá? E aí esse 25% é da hora normal. Então, se aquele estabelecimento ele só funciona à noite, mas vai ter uma exibição em período diurno, é facultado para esses profissionais fazer ali essa exibição excepcional, tá? Mas, para isso, tem que ter um acordo coletivo ou ainda, um acréscimo de 25% no seu salário. Então, essa exibição ela é contada como uma hora extra. Entretanto, o expediente cumulativo será permitido até 3 vezes por semana e observando o intervalo de, no mínimo, 1 hora de descanso entre as sessões diurnas e noturnas. A duração de trabalho cumulativo não poderá exceder 10 horas e, cada período de trabalho, haverá um intervalo de repouso no mínimo de 12 horas. Então, o que isso quer dizer? Se a gente tem ali a permissão de se fazer isso 3 vezes por semana, a gente viu aqui no slide anterior que é necessário, mediante um acordo, né, ou ainda um contrato coletivo, um acordo com o funcionário ou um contrato coletivo, para se fazer essa acumulação aqui de trabalho noturno e diurno. Mas 3 vezes por semana, a lei permite que seja feita que seja acumulado esse trabalho diurno e noturno. Não pode ficar algo habitual, assim, né, a semana inteira. E sim, o revezamento ali até 3 vezes por semana para esses funcionários. Mas essa carga horária, né, essa duração de trabalho, ela não pode exceder 10 horas, tá? E tem que ter 1 hora de intervalo entre o período noturno e o diurno, para começar a trabalhar. Então ele começou a desenvolver a função dele ali no período diurno. Vai se entrar no noturno, descansa 1 hora e aí volta, tá? E ainda tem que ter um repouso mínimo de 12 horas. Então ele saiu do trabalho de noite e ele tiver que assumir por qualquer motivo pela manhã, tem que contar 12 horas do seu descanso para poder ter aí assumir aí uma função diurna, tá? Isso tudo está aqui no artigo 235. Ó. Nos estabelecimentos cujo funcionamento normal seja noturno, será facultado aos operadores cinematográficos e seus ajudantes, mediante acordo ou contrato coletivo de trabalho, e com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal. Então, há esse acréscimo de 25%, é como 1 hora extra mesmo. Executar o trabalho em sessões diurnas extraordinárias e cumulativamente nas noturnas, desde que isso se verifique até 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana é possível. E entre as sessões diurnas e noturnas, haja um intervalo de pelo menos 1 hora, no mínimo, de descanso. E o parágrafo 1º, a duração de trabalho cumulativo a que alude o presente artigo não poderá exceder 10 horas e, em seguida, a cada período de trabalho, haverá um intervalo de repouso de no mínimo 12 horas. E é o que a gente falou. Se descansa 12 horas, vai dormir, vai para casa, vai descansar pelo menos 12 horas para poder se assumir um novo trabalho, uma nova jornada. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui sobre esses operadores cinematográficos. Não deixe de seguir as minhas redes sociais e até a próxima aula.